Abra o livro sagrado, livro de Zacarias. Livro de Zacarias. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Zacarias capítulo 3. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Ela é santa, ela é santa. Aleluia, aleluia. Livro do profeta Zacarias, capítulo de 3. Oh glória, 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 santo é o Senhor. Quem encontrou diz amém. A igreja está comigo. Quem encontrou diz amém. Santo é o Senhor. Zacarias capítulo 3, verso 1. Interessante que a saudação ela bateu aqui com a mensagem dessa noite. Enquanto isso, Deus está operando na casa, amém? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Zacarias 3, verso de número 1. Toda a igreja encontrou, diz amém? Vamos ler a palavra de Deus. Santo é o Senhor. Vai dizer assim: e me mostrou o sumo sacerdote. Mostrou quem? Mostrou quem? Qual o nome dele? Qual o nome dele? O qual estava diante do anjo do? O anjo do? E Satanás estava à sua mão para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Só até aqui. Tome o seu assento, glorificando aquilo que é digno de honra. Deixa Deus operar. Não se escala aí. Deixa Deus fazer. Preste muita atenção. O profeta Zacarias, ele tem uma visão. Preste atenção aqui, redobre a sua atenção. Preste atenção. O profeta Zacarias, ele tem uma visão. O ambiente que está aqui, a leitura que nós fizemos, é de um tribunal. É de um quê? É de um quê? Um tribunal. E a Bíblia vai dizer que Josué, ele era sumo sacerdote. E Josué, sendo sumo sacerdote, preste atenção, qual era o cargo mais alto da hierarquia? Qual era? Sacerdote ou sumo sacerdote? Qual era a igreja? Sumo. Então quem que o diabo estava acusando? O sumo, o líder. O diabo, ele acusa o líder. E a Bíblia vai dizer que, veja comigo, e mostrou o sumo sacerdote Josué. Então, na visão que Zacarias estava vendo, ele viu Josué, o sumo sacerdote. E Zacarias, ele era contemporâneo de Ageu. O profeta Ageu também é contemporâneo de Zacarias. O que é contemporâneo, pastor? Aquele que viveu no mesmo tempo. A Bíblia diz que o cenário que está aqui é um cenário de um tribunal. E quem estava sendo acusado? O sumo sacerdote. E a Bíblia vai dizer que o profeta, ele estava sendo acusado por quem? Quem estava ali opondo contra ele? Quem era? Satanás. Aqui o povo havia voltado de 70 anos de cativeiro da Babilônia, retornaram para Jerusalém. 70 anos aquele povo ficou preso, o povo de Judá. 70 anos escravo, 70 anos oprimido, 70 anos escravizado. E a Bíblia vai dizer que aquele povo adorava outros
deuses, aquele povo estava escravizado, aquele povo estava em Babilônia. O que é Babilônia hoje? Babilônia é o mundo lá fora. Mas o povo está retornando. Por quê, pastor? Porque a Síria invade a Babilônia. E a Síria, quando invade a Babilônia, ela destrói a Babilônia e pega aquela cidade para ela. E o rei Ciro, que era o rei daquele tempo, manda Judá, o povo de Israel, de volta para a sua terra, que era Jerusalém. E aí isso havia sido profetizado pelos profetas Jeremias, Ezequiel, que o povo ia ficar 70 anos escravo. Imagina você 70 anos no mundo lá fora. Só que o povo começa a retornar, o povo começa a se voltar. Só que a Bíblia vai dizer que o povo se volta, mas não se volta para Deus. O povo volta para Jerusalém, mas o seu coração não está no Senhor. O que adianta vir para a igreja, mas o seu coração não está no Senhor? O que adianta vir para a casa do Senhor, mas o seu coração não está em Deus? Jesus certa vez vai dizer assim na palavra: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não está preocupado com o seu exterior. Deus está preocupado com o seu interior. Então aquele povo, 70 anos, mas o coração daquele povo não havia voltado para Deus. Preste atenção, o sumo sacerdote é aquele que regia o culto. Nós temos aqui Zorobabel. Pastor, quem foi Zorobabel? Zorobabel foi aquele que edifica o templo. Vou dar um exemplo para você. Está vendo essa igreja aqui? É como se Zorobabel tivesse edificado a igreja, levantado a igreja, colocado ela bonitinha. Tem gente que está aqui. Aí vem Esdras. Quem é Esdras? Aquele que traz a liturgia. Pastor, o que é liturgia? Ele traz a palavra. Tem só a igreja, tem só o templo, mas falta a palavra. Esdras traz a palavra. Aí depois vem Neemias, que traz a política, que traz a reconstrução dos muros de Israel. Está vendo lá fora? Ele começa a construir os muros, as grades. Neemias restitui os muros. Neemias reconstrói os muros. Então Neemias reconstruiu o muro, Zorobabel reconstrói o templo e Esdras vem com a palavra. O que está faltando? O sacerdote. O que está faltando? O pastor da igreja. Sim ou não? Estou dando uma introdução para você entender. Então, alguém construiu a igreja, alguém trouxe a palavra, alguém reconstrói as paredes, os muros, mas falta o pastor da igreja. Sim ou não? Falta quem vai reger a igreja, quem vai cuidar da igreja. Quem era esse homem? Josué. Deu para entender? O sumo sacerdote. Hoje todos nós somos sacerdotes de Deus. Sabia disso? Todos nós somos sacerdotes de Deus. Pedro vai dizer que todos nós somos eleitos de Deus, sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes, líderes, pastores, obreiros, presbíteros, evangelistas. Todos somos sacerdotes. Todos têm a obrigação de reger a igreja, de cuidar da igreja, de ensinar o povo, de ensinar a palavra. Amém até aqui? Então nós temos a obrigação de ensinar a palavra, a doutrina, de trazer a presença de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Que imagina você vir para a igreja, chegar aqui na igreja, mas não ter a presença de Deus. Igreja, que adianta uma igreja bonita, um som equipado, um som bom, um microfone bom, bons instrumentos, bons músicos, mas não tem a presença, não tem o fogo, não tem a glória, não desce a unção, não desce nada, o culto é feio. Imagina o culto naquele dia. Imagina sumo sacerdote pregando a palavra. Não tinha um glória, não tinha um aleluia, o povo não sentia Deus, o povo não sentia a presença, igual nós estamos sentindo aqui. Não tinha glória de Deus, não tinha cura, não tinha milagre, não tinha libertação. O povo havia se voltado para a igreja. Estou conjecturando aqui para você entender. O povo havia voltado para a igreja, mas o coração estava no mundo. O coração estava lá no pecado. Nossa, como era bom pecar, como era bom fazer isso. Eu adorava outros deuses, eu prostituía, eu bebia, eu fumava. Está aqui na igreja, mas o pensamento está lá fora. O coração não está voltado para Deus. Era mais ou menos assim. Quer mais ou menos um exemplo? Naquele tempo havia sacrifício. Aqui no Antigo Testamento tinha um holocausto. O animal estava quase morrendo. Deus aceita animal impuro? Deus aceita animal que está doente? Deus aceita algum animal que está faltando uma parte do corpo? Como que era o sacrifício antigamente?
O animal tinha que ser como? O animal tinha que ser como? Aí sabe o que o povo fazia? Vou dar um exemplo para você. O animal estava morrendo. Chegava aquele animal morrendo, os próprios sacerdotes. Quem fazia o sacrifício naquele tempo? Eram os levitas? Quem era? Era o sacerdote. Aí o sacerdote pegava o animal morrendo, colocava no altar. E sabe o que falava? Está morrendo mesmo, vamos entregar para Deus. Vamos colocar para o dia de hoje? Vamos entregar qualquer coisa para Deus. Vamos entregar qualquer adoração para Deus. Vamos fazer o culto de qualquer jeito. Vamos pregar de qualquer jeito. Vamos louvar de qualquer jeito. É isso que Deus quer? É isso que Deus agrada? Tem gente que está dando resto para Deus. Naquele tempo, o sacerdote estava dando resto para Deus. O animal vai morrer mesmo, vamos entregar para Deus. O animal está faltando olho, está faltando braço, está faltando uma perna, vamos entregar para Deus. É defeituoso, vai morrer mesmo. Está entendendo, igreja? Tem gente que vem, não entrega uma adoração perfeita para Deus, não chega dando de melhor para Deus, chega dando resto para Deus. E quer cura, quer milagre, quer libertação. E você acha que Deus vai fazer? Deus é justo, Deus é santo, Deus é perfeito. Deus não aceita nada que não seja do nível dele. Qual é o nível de Deus? Um nível excelente. Deus não aceita o bom, Deus quer o excelente. Não chega entregando o bom. Bom todo mundo entrega. O que é o bom? O básico. O que é o bom? O que é bom? O que é o excelente? É acima da média. O que é o excelente? Acima da média. Chega entregando o seu de melhor para Deus, como se fosse o seu último culto. Certa vez, alguns dos maiores homens que incendiaram o mundo viviam a sua vida como se fosse o último dia. Trazia a pregação como se fosse a última pregação. Você sabe o dia de amanhã? Sabe o que vai acontecer amanhã? Então entrega o seu melhor louvor, entrega a sua melhor adoração. Vai pregar, entrega a sua melhor pregação. Vai louvar, entrega a sua melhor pregação. Não sabe se amanhã Deus te leva. Você não sabe amanhã Deus recolhe você. Você não sabe. Então entrega de melhor para Deus. Então eles entregavam de qualquer jeito, ensinavam de qualquer jeito, os mandamentos pregavam de qualquer jeito, e Deus não estava no culto. Tinha um culto, mas o dono do culto não estava no culto. Tinha a igreja bonita, tinha os muros, mas não tinha a presença de Deus, não tinha fogo no altar, não tinha unção. Imagina um culto sem presença. Como que é um culto sem presença? O que é um culto sem presença? Tem glória a Deus, tem aleluia? Tem? É bom? Não. Sabe qual que era o cenário aqui? O cenário que todo mundo estava contra Josué. O diabo se levanta contra Josué, as pessoas que estavam com Josué se levantam contra ele. Todo mundo, já viu aquele dia que todo mundo se levanta contra você? Até sua família se levanta contra você, até quem está perto de você se levanta contra você. Você está sozinho. Mas a Bíblia vai dizer que só um que ficou com ele. Quem foi? Só o Senhor. No momento que todo mundo se levanta contra você, o Senhor é contigo. O Senhor ainda é com você. O Senhor ainda te protege e te defende. O Senhor ainda é o seu advogado. A Bíblia vai dizer, quero ler mais ou menos de novo o versículo 1, para a igreja acompanha comigo. Vamos ler todo mundo junto. E mostrou o sumo sacerdote Josué. Esse Josué é o mesmo Josué de Moisés? É o mesmo Josué de Moisés? Será? É lá. Não. Aqui era o sumo sacerdote Josué, era outro Josué. Aquele Josué que é sucessor de Moisés é outro Josué, tá? Só para você não confundir o Josué. A Bíblia tem muito isso, dois nomes parecidos, nomes iguais, mas são pessoas diferentes. E mostrou o sumo sacerdote, o qual estava diante do anjo do... O anjo do céu, do Senhor, que lê, maiúsculo ou minúsculo. Aqui era uma cristofania. Aqui era o próprio Jesus. Pastor, mas o próprio Jesus estava no antigo, estava em tudo. E Jesus estava presente, Jesus era o advogado. Quem é o nosso advogado hoje? Jesus. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Olha, escuta, o nome Satanás significa duas coisas. Quantas coisas? Primeiro, acusador. Diga, Satanás é acusador. Diga, Satanás é opositor. Então o nome Satanás significa acusador e opositor, aquele que se opõe. Agora eu quero perguntar para a igreja: Satanás como opositor tem alguma concordância com ele? Oposição concorda com o outro? Oposição levanta a bandeira branca?
bandeira de paz, bandeira, vamos fazer uma trégua aqui nós dois. Satanás e Deus faz isso, oposição faz isso. Satanás, ele vai jogar limpo? Vai jogar limpo? Já viu Satanás jogando limpo? Satanás nunca jogou limpo, ele só joga sujo. Satanás, a luz não mistura com as, lobo não mistura com trigo, não mistura com, não tem como. Luz e treva não combinam. O ambiente é diferente, o Deus é diferente. Então preste atenção, quem Satanás se opõe? Ao sumo, ele se opõe ao líder. Josué representava a liderança daquela igreja, simbolizava a liderança de Jerusalém. Satanás vai se opor contra quem? Contra o líder, contra o pastor, contra os que estão de cabeça, porque se ele derruba a cabeça, todo mundo cai. Já viu aquele efeito dominó? Se derruba um, todo mundo cai junto. O diabo ele vai se opor a quem é luz. O diabo vai se opor a quem está dando trabalho para ele. Sabe que o diabo vai se levantar contra alguém que está nas trevas? O diabo vai ser opositor de alguém que está no vício, nas drogas, está escravizado. Já é dele, já pertence a ele. Ele falou assim: vou levantar ele, isso é meu já. Você é meu amigo, é meu companheiro, nós caminhamos juntos, nós andamos juntos. O diabo vai se opor contra aquele que é luz. Se o diabo está se levantando contra a tua vida, dá graças a Deus, porque você está sendo opositor dele, você está fazendo aquilo que ele não gosta, você está sendo contrário àquilo que ele quer na sua vida. Se o diabo se levantou essa semana, dá graças a Deus, porque tem um Deus que é o seu advogado, tem um Deus que te protege, tem um Deus que te guarda, tem um Deus que é com você. Dá graças a Deus. Fica preocupado se o diabo se levantar. Se o diabo está se levantando, fica preocupado. Você está fazendo o que ele gosta, está no pecado, você está na bagunça. Quando o diabo não vem, quando não tem luta, quando não tem dificuldade, começa a se preocupar. Então o diabo já está curioso, que já tá, tanto que já levantou essa semana, tanto que já fez. Eu estou dando um trabalho danado para ele. Quem que o diabo levantou essa semana? Levanta a mão. Quem que está enfrentando luta, dificuldade? Quem que está enfrentando uma batalha grande, que parece que não acaba? Quem que parece que o inferno se levantou? Satanás, legião, principado, potestade, levantou tudo. O pastor, eu estou na mão de Deus, que se Deus não estiver comigo, Satanás levantou, está vindo me ofender. O negócio essa semana o trem pegou. Quem está de jeito aqui? Dá graças a Deus. Essa palavra para você nessa noite. Se o diabo está se levantando, você é o opositor deles. Graças a Deus por isso, porque você está sendo luz, você está incomodando ele. O diabo não vai se opor contra aquilo que não incomoda ele, contra aquilo que não vai dar trabalho para ele. Guardou isso? Guardou isso? A Bíblia diz que ele está à mão direita. O que é mão direita? Esse texto aqui ele traz à luz uma coisa. O diabo odeia uma cena de quando nós estamos na presença de Deus. Esse tribunal está acontecendo aonde? Na terra? É na terra? Que lugar? Que região? Que região? A região celestial. Alguém foi ao terceiro céu, não foi? Essa região aqui, esse tribunal, é lá no terceiro céu. É lá na região celestial. Por que é uma região celestial? Porque está Satanás, está Josué e está o anjo do... Tem como Satanás e o anjo do Senhor está na região aqui da terra? O negócio aqui é mais acima. O nível aqui é alto. A régua está lá em cima. A unção, a espiritualidade está alta. E o diabo, ele sempre vai ser nosso opositor. Você sabe que você pecando ou não pecando, o diabo se levanta? Pastor, eu sabia que quando a gente pega, o diabo levanta. Mas quando a gente não pega também. Sabe que mesmo você não pegando, o diabo levanta? Mesmo você sendo perfeito? Sabia disso, irmão? Isso me trouxe à luz a uma coisa interessante. Vamos ler o versículo número 2. Toda igreja comigo. Caramba, vou fazer melhor aqui. Vou deixar você ler aqui. E aí você vai lendo aí. Lê o 2 aí. Vai me auxiliando aí. Já vai me atrapalhar hoje. Glória a Deus. O anjo do Senhor disse a Satanás: Senhor, repreenda. Satanás: ó Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Este homem não parece
unção tirado do fogo? Preste atenção aqui que tem algumas coisas interessantes. Primeira coisa, mas o Senhor disse a quem disse para ele? O Senhor. Preste atenção aqui. Tudo que Satanás vai fazer, ele tem que fazer o quê? Pedir permissão. O diabo, ele não é poderoso. Ele é poderoso, mas ele é limitado. Deus é ilimitado. Tudo que o diabo vai fazer diante de nós, ele tem que pedir permissão de Deus. O avanço dele vai determinar se Deus vai permitir ou não. Mas tem coisa que Deus permite ou não? Tem coisa que Deus permite ou não? Então Deus, ele sempre vai limitar Satanás, porque Deus, ele age com a sua justiça. Deus age com a sua bondade, com a sua longanimidade. Deus age diante de Satanás, impedindo o avanço dele. Eu quero dar um exemplo para você entender aqui. Quando estamos diante do Senhor, quem nos defende? Quem nos defende? O Senhor. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, Romanos 8:1, quem entende Bíblia aqui? Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero dar um exemplo para você na Bíblia, que Lucas 22, que tem até anotei aqui. Quem lembra aquela vez que Jesus estava passando, chamou Pedro, falou: Pedro, tem algo para dizer para você. O diabo apareceu para mim e pediu sua alma, pediu a alma dos discípulos para peneirar. Eu tenho que permitir. Mas lembra que no processo eu estarei com você. No processo eu orei por você para que a tua fé não morra, para que a tua fé não desfaleça. Então Deus vai permitir Satanás nos afrontar. Deus vai permitir Satanás vir até nós. Mas Deus vai dizer assim para nós: eu estarei contigo no meio do processo. Eu estarei te dando força. Eu estarei sendo a força do seu braço. E a minha oração hoje é a mesma oração que eu fiz, que Jesus fez para Pedro. Eu oro para que a tua fé não desfaleça. Eu oro para quando vinha a dificuldade, a tribulação, a sua fé prevaleça diante do Senhor. Então Deus vai permitir algumas coisas. Deus vai permitir isso. Aqui, lembra o exemplo ali, que mesmo você pecando ou não pecando, Satanás, ele vai te acusar, ele vai te afrontar. Foi isso que eu disse, sim ou não? Eu quero dar um exemplo de alguém que não pecou. Alguém sabe? Teve alguém que não pecou, mas mesmo assim o diabo apareceu. Esse homem era perfeito. Esse homem era íntegro, era reto, era temente a Deus, desviado do mal. Quem era mal? Quem era? Não quero dar um exemplo de Jesus, que Jesus é carta branca. Quem é? Jó. Jó tinha pecado, mas Satanás apareceu. E Jesus vai elogiar, Deus vai elogiar Satanás. Ó, Jó, íntegro, reto, não há homem comigo. Mesmo eu pecando ou não pecando, o diabo sempre será o nosso acusador. Você pode ser o mais perfeito, mas o diabo vai dizer assim: você está dando para ele. Ele vai pecar mesmo, não. O Senhor defende ele, o Senhor guarda ele, o Senhor livra de todo mal, o Senhor cerca ele de bens. Ele é acusador. Ele nasceu acusador, ele está fazendo a obra dele. Ele está fazendo o trabalho dele, o ofício dele. Ele está exercendo a função que ele tem de acusar de seu povo. Amém até aqui? Vamos ler. Aqui aí tem a segunda parte. O Senhor te repreenda. No livro de Judas há um embate de alto nível. Arcanjo Miguel e Satanás. Arcanjo Miguel não conseguia vencer, e ele clamou alguém acima dele, alguém mais poderoso do que ele. Quem é esse homem? O Senhor te repreenda. Sabe o que essa palavra diz? Nós não conseguimos vencer Satanás sozinho. Nós não conseguimos vencer o mundo espiritual sozinho. Nós dependemos do Senhor. Você depende do Senhor. Você depende da presença de Deus. Você não consegue destruir Satanás sozinho. Nós somos limitados. Nós somos dependentes de Deus. Olha que nem Miguel conseguiu. E a patente dele é arcanjo. Pastor, por que ele não conseguiu? Patente diferente. Querubim e arcanjo. Quem é mais forte?
Quem é mais alto? Querubim ou arcanjo? Quem? Está na cara, irmão. Satanás, qual é a classe dele? É o querubim. Miguel, arcanjo. Nível diferente, patente diferente. Teve de ajuda. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. E Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. Outra coisa que esse texto me ilumina: Jesus te escolheu. Jesus escolheu você. Pastor, eu escolhi Jesus. Não, Jesus te escolheu. Ele falou assim: eu escolhi Jerusalém. Eu escolhi a cidade santa. Por quê? Porque você é bonito? Porque você prega bem? Porque você é bonzinho? Porque você ajuda o próximo? Porque você dá uma cesta básica? Porque você canta aqui? Você tem uma voz bonita? É por isso que Jesus te escolheu? Não. É a graça dele. Você é imperfeito. Você depende de Deus. Você é criatura. Deus é criador. Você depende do Senhor. Você depende da presença dele. Você não é bonitinho. Você não é autossuficiente. Você é autossuficiente se Deus estiver com você. Você é dependente dele, da graça dele. E aí a Bíblia diz assim: não é este, olha que interessante. Qual que é o lado final aí? Depois de Jerusalém? Não é este que? Este homem não parece um tição tirado do fogo? Alguém sabe o que é um tição tirado do fogo? Pastor, nunca nem vi. Eu vi que você sabe. Quem que é da roça? Quem que gosta assim de mato? O que é um tição tirado do fogo? É uma brasa. Quem é das antigas? Quem é da roça? Pega uma brasa, presta atenção. Antes, hoje todo mundo tem o quê? Cozinha de quê? Ou elétrico ou a gás, não é isso? Mas antigamente tinha isso? Pegava uma madeira, põe em fogo, põe a lenha e colocava na brasa e fazia comida, sim ou não? Aí o que fazia? Aquela brasa era queimada, aquela madeira era queimada, aquela madeira era tostada, aquela madeira ficava cheia de... ficava preto, né? Todo escuro. Aí o que fazia? Comia, pegava aquela madeira e reaproveitava de novo. Era assim, não era? Pegava a madeira e reaproveitava ela. Agora eu quero dizer uma coisa para você: tição é brasa. Que valor tem uma brasa que já foi usada? Que valor tem uma brasa queimada, tostada, torrada? Que valor tem? Sabe o que Deus está falando para Satanás? Ele não tinha valor nenhum, mas ele teve contato com o fogo. Você estava no mundo, mas já teve contato com o fogo. Você já esteve no mundo, mas já sentiu a presença. Você já esteve lá no mundo, mas ouviu falar de Jesus. Você já estava lá no mundo, mas alguém falou de Jesus para você, só que você não aceitou de primeira, só que você só ouviu, mas não foi até Jesus. Aí Jesus foi lá e te resgatou. Tição tirado do fogo é Deus falando assim: você é fogo, porque eu tirei você do tição. E o tição, quando ele não está no fogo, ele não presta para nada. Se o fogo não estiver em você, você não presta. Você é descartável. Quem é o fogo? É o Espírito Santo. É a presença de Deus, é a unção de Deus. Se Deus não te queima, você não serve para nada. Você é uma madeira sem propriedade. Você é uma madeira sem valor. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja: que valor a gente tinha? Que mérito a gente tinha? Que beleza a gente tinha? Que valor eu e você tinha? Nenhum. Mas Deus viu valor em mim. Deus viu beleza em mim. Deus viu mérito em mim. A graça do Senhor nos escolheu nessa noite. Não tinha beleza nenhuma em nós. Paulo vai dizer: éramos inimigos de Deus. Iríamos morrer sem salvação. Não havia beleza nenhuma em mim. Paulo fala isso. Mas graças a Deus pelo sacrifício de Jesus, porque a graça dele me escolheu. Ele não tinha valor, mas hoje eu sou valioso para Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Quer uma frase bonita? Hoje eu gravar uma frase bonita? Escreve essa frase: o reino de Deus, ninguém é descartável. Grava essa frase: o reino de Deus, ninguém é descartável. Quer outra frase? Deus é especialista em reciclagem. Deus nos reciclou. Iríamos para o lixo, iríamos para o nada, mas Deus pegou aquele
aquele plástico amassado, aquele plástico que era eu e você, pegou a gente lá no pecado, lá no vício, lá na droga, lá no mundo lá fora, tirou tudo amassado, nos limpou, nos lavou, nos redimiu, nos justificou, nos reconciliou, e hoje nós somos perfeitos para servir e adorar o nome do Senhor. Ele recebeu você. Você era descartável. O mundo, você vai pelo que você tem, pela roupa que você usa, pelo carro que você tem, pelo estado bancário, pelo histórico. Chega numa loja com um carro velho, ou vem te atende, pode até te atender, mas te olha assim: você tem onde cai morto. Olha o carro, olha a roupa. O mundo olha pelo que nós temos, Senhor, não. O mundo olha a aparência, mas Deus olha o nosso coração. Deus olha o nosso interior. Versículo número 3. Leia. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Josué estava como? Em pé. Vestido o quê? Vestes puras. Vestes impuras ou vestes sujas. No hebraico, impuro vou colocar bem claro para vocês entenderem. No hebraico, impuro é como se fosse o alto padrão de um xingamento. Sabia? Você é impuro. É um xingamento daquele mais horrível. Para você entender, está entendendo? É como se estivesse falando um palavrão para você. É do alto mais escalão de repugnação. Tipo assim, você é repugnante. Sabe o que Satanás está falando? Você não é digno de subir no altar e pregar a palavra. Você não é digno de pregar a palavra do Senhor. Você está no pecado. Você é falho. Você é pecador. É isso que Satanás está apontando para Josué, dizendo: você não merece a graça de Deus. Você não merece a presença de Deus. Você é indigno de estar no altar. Quantos de nós já pensamos assim? Quantos de nós já brigamos, às vezes com a esposa, chega no culto: como que eu vou louvar? Como que eu vou pregar? Acabei de brigar com alguém, acabei de xingar, acabei de falar um monte de coisa. Deus quer que você perdoe, Deus quer que você limpe as suas vestes. Pastor, o que significa veste suja? Alguém sabe? Nesse texto, na luz desse texto, o que Deus está dizendo? Josué estava vestido de veste suja. Ele estava diante de quem? Do anjo. Deus está olhando para nós e está vendo a nossa veste suja. E Deus quer que nós continuemos com a veste suja. Sabe o que significa veste suja? Como está o nosso coração? A roupa suja não é essa roupa que você está usando aqui. Roupa suja eu consigo lavar quando eu sujo a minha roupa? Consigo lavar ela? Sim. Mas o meu coração, tem como eu lavar ele? Tem como eu purificar o meu próprio coração? Tem como eu me próprio perdoar? Tem como eu mesmo me perdoar? Quem perdoa o pecado? Só Deus. Sabe o que significa isso? Para você limpar as suas vestes, para você limpar o coração, não depende de você, depende de Deus. Só Deus limpa o seu coração. Só Deus perdoa o pecado. Duas coisas que veste suja significa para nós essa noite. Primeiro, eu tenho que limpar o meu coração. Tem que o coração, minha mente, minhas emoções, meus pensamentos. E segunda coisa, eu tenho que me purificar diante do Senhor. Se eu tenho algum pecado, se tenho alguma prática, eu tenho que abandonar essa prática. Eu tenho que abandonar esse pecado para me apresentar santo, puro diante do Senhor. Então Josué estava com a mente, com as vestes sujas. Ele estava no altar, mas o coração dele estava longe do Senhor. É a mesma coisa que eu pregar a Bíblia e não acreditar no que eu estou pregando. Quantos pregadores sobem no altar e não acreditam no que está pregando? Prega por status, prega por dinheiro, mas não prega com coração, não prega com amor, não prega com alegria, não prega com a presença de Deus, não prega com o fogo que arde no coração, prega por pregar, prega por status ou por dinheiro. Quantos pastores, quantos homens de Deus pregam por dinheiro e status? Ele prega bonito, você vai ver as redes sociais, não tem nada de Deus, não tem nada de unção. O homem só vê e escuta a música do mundo, o homem só vive de status, o homem só vive falando de dinheiro, não prega uma palavra de Deus na rede social dele. Só fala de dinheiro, só fala de fama, só fala que tem que ter, só fala que tem que ganhar. É só isso. Olha o versículo 4, leia. O anjo disse aos que estavam diante dele: tire as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja,
Eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Escuta, como que está o seu coração hoje? Que veste você está trajando hoje? Você está trazendo vestes limpas ou vestes sujas? Seu coração, onde está o seu pensamento? Aonde está o teu tesouro? Que aonde está o meu tesouro está o meu coração. Como que nós estamos hoje? Deus requer de nós santidade. Deus requer de nós que devemos reconhecer que estamos impuros e precisamos de purificação, precisamos de restauração de Deus. Aí a Bíblia vai dizer aqui no versículo 4, lado A: então, falando, ordenou ao que estavam diante dele, dizendo. O que Deus está dizendo para nós hoje? É uma ordenança. Se nós estamos usando veste suja, Deus ordena que nós tiramos essas vestes sujas e colocamos uma veste. Tiramos a veste suja e colocamos uma veste. Como que eu faço isso? Como que eu vou tirar minha veste suja e colocar uma veste limpa? É uma ordenança de Deus. O que é ordenança? Vinde como estáis, mas não permanecer como estáis. Eu posso vir sujo, mas quando eu chego aqui, Deus me limpa, Deus me purifica, Deus me santifica. Quando eu chego aqui, Deus me tira o desejo, a vontade do pecado. Deus tira de mim aquela vontade, aquela prisão, aquele vício que me aprisiona. Preste atenção. Trocar as vestes. Deus quer que mudamos as vestes hoje. Eu não tenho permissão para viver nas mesmas práticas. Aí tem pessoas que falam assim: pastor, Jesus é meu advogado. Mas a gente não pode dar munição para Satanás. O que é munição? Quanto mais eu pego consciente, mais munição eu dou para o diabo, mais armas eu vou ter, eu vou colocar na mão de Satanás que ele quer usar. Aí vai dizer: está vendo lá, Jesus estava orando, mas está fazendo coisa errada de novo. Estava orando no domingo, segunda, terça e quarta na bebedeira. Aí que é glória, que é presença. É isso que o diabo faz. Estava no culto, mas a semana toda está no mundo. Está brigando, está fofocando, está prostituindo, está passando a perna em todo mundo. Chega quinta-feira, chega domingo, quer estar cheio do Espírito Santo. É isso que o diabo faz. É isso que o diabo acusa. É isso que o diabo fala. E Deus? Como que fica Deus nessa situação? Fica uma sinuca de bico. Como que Deus vai te defender? Como Deus vai te guardar? Como que Deus vai impedir o avanço de Satanás na sua vida? Como Deus vai falar assim: Satanás não entra na vida dele? Que argumento o Senhor vai ter se você não dá lugar para o Espírito Santo operar? Se você não dá lugar para Deus limpar você? Porque com o Espírito Santo entrar no seu coração, você tem que dar lugar. A Bíblia diz que ele não é invasor, ele não invade. Você tem que dar lugar para ele te limpar nessa noite. E quem te limpa de todo o pecado? Jesus Cristo de Nazaré. João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O que pode nos cobrir? O que pode nos limpar? O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Não há pecado que Deus não possa purificar. Não há mão de Deus que não possa te alcançar. Você pode estar lá no buraco, lá no fim do túnel. Deus arranca você de lá, se assim Ele quiser. Deus tira você de lá com o braço. A mão do Senhor não há lugar que ela possa te alcançar. Todo lugar onde Deus te alcança, todo lugar a luz de Deus te alcança. Mas tem que dar lugar para Ele. Agora eu quero perguntar para você aqui nessa noite: que tipo de veste suja você está usando? Atitude? O que te impede de limpar as suas vestes? É uma atitude? É uma palavra? É um pensamento? Estou deixando você pensar. O que faz você sair da presença de Deus? Uma palavra? Tem que dominar a sua língua? Seu pensamento? Está pensando errado demais? Está no culto, mas o pensamento está longe? Está aqui, mas está pensando besteira? É uma prática? O que é prática? As obras? Às vezes tem um pensamento bom, palavra boa, mas as obras são erradas. Fala bonito, fala bem, fala de Deus, pensa em Deus, mas as obras são falhas. Olha Deus falando: é um vício? É algo que você não consegue tirar? É mais forte do que você? Senhor, eu não consigo, já tentei, não consigo. Procura ajuda, procura sua liderança, procura um psicólogo. Às vezes é algo mental, às vezes é algo que te prende. Deus quer que você se limpe nessa noite. Se você está sujo, Deus quer que você se limpe, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Ele
suja e colocar você com uma veste limpa para você estar realmente na presença dele. Leia o versículo de número 5. Diz também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Ele diz: ponha uma mitra limpa, ou um turbante, não é isso? O sacerdote usava roupa sacerdotal. O que é a mitra? O que é o turbante? A mitra e o turbante fica onde? Fica onde? Na cabeça. A ideia do turbante é autoridade, é governo. Tem como alguém governar ou ter autoridade quando está no pecado? O pecado tira de você a autoridade que Deus te dá. Olha que interessante. Deus te dá autoridade, mas o pecado te limita. O pecado tira de você a presença. O pecado tira de você a autoridade, a unção. O pecado desqualifica a presença de Deus em você. Apareceu algum demônio, manifestou algum mal, você vai colocar a mão, o diabo fala: você não vai conseguir tirar. Você pegou, você está errado, você prostituiu, você bagunçou, você errou, você fez coisa errada. Como você vai ter autoridade para fazer isso? Olha o conflito. Aí você pensa assim: não é verdade. Você vai orar, presta atenção. Você vai dobrar o joelho para orar, o diabo fala assim: você não é digno de orar. Você não é digno de entrar na presença de Deus, porque você está no pecado. Você vem para a igreja e não consegue orar. Você vem para a igreja e não consegue ler a Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia, o diabo fala assim: você não pode ler a Bíblia não. Você não é digno. Você está no pecado. Você vai orar, o diabo te acusa. Aí você não consegue orar, você chega no culto, você está frio, o culto está frio, não tem glória, não tem luz, você não sente a presença de Deus. Você está frio no culto. O culto está aqui, mas você não está no culto. Porque o pecado te limita. O pecado te desqualifica. O pecado tira a unção e a presença de você. Você não se aceita, você não se acha digno de estar na presença de Deus. A palavra é forte hoje, a palavra te confronta nessa noite. Josué estava assim, ele estava desqualificado, mas até agora ele falou alguma coisa? Até agora Josué falou alguma coisa? Até agora Josué está calado. Ele está tendo só uma briga com Satanás e Deus, não é isso? Deus defendendo, Satanás acusando, Deus defendendo, Satanás acusando. E qual parte Satanás está acusando Josué? O que Satanás está acusando Josué? Ele aponta para ele e está falando o que para ele? Você está com as vestes? Você está com a veste? O que Satanás está falando? Você está incapacitado de estar na presença de Deus. Você não é digno de estar no altar, na unção, no santo do santo, recebendo a glória de Deus. Josué está sendo reprimido por Satanás. Aí a Bíblia vai dizer aqui: turbante na cabeça. Aí vai dizer: e puseram uma mitra limpa sobre a cabeça e vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. O turbante, ele era algo escrito, era uma veste do sumo sacerdote. E o turbante, ele tinha uma placa de ouro. Placa de quê? Escrito. Sabe o que estava escrito no turbante? Uma placa de ouro escrito: santidade ao Senhor. O que estava escrito na manta? Na parte de ouro? Santidade ao. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja: tem como a santidade de Deus ser manchada? Santidade de Deus? Não. Mas a nossa sim. Satanás não estava acusando a santidade de Deus. Satanás estava acusando a santidade do sacerdote. Já estava dizendo assim, outras palavras para ficar melhor para você. Deus é santo. Você não é santo. Você está impuro. Você está sujo. E você só pode se apresentar diante do Senhor quando você estiver livre. Olha como o diabo é. E o diabo, irmão, ele vai. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você acha que o diabo pesquisa sua vida? Você acha que o diabo não fala do seu passado? Sabe onde Josué nasceu? Sumo sacerdote? Na Babilônia. Aí sabe o que o diabo está falando para ele? Olha onde ele nasceu. Lá no pecado, lá na Babilônia. Aí quando você está começando a vir para a igreja, começando a melhorar, começando a ser santo,
o diabo chega até o Senhor e fala assim: ó, vem lá do mundo, bebe, fuma, prostitui. Você vai aceitar? Você vai deixar, Jesus? Você vai deixar essa mulher impura estar na tua presença? É isso que o Senhor vai querer? É isso que vão dizer? Aí Deus vai dizer assim: Satanás, cala a boca, o Senhor te repreenda. Um que pode calar a boca de Satanás, um que pode impedir o avanço de Satanás é o Senhor. Mas se você quiser mudança, se você quiser transformação, Deus pode calar o diabo. Deus pode parar, fazer o diabo parar de avançar. Só o Senhor tem autoridade para isso. Eu falei, ninguém consegue vencer Satanás sozinho, tem que ter o Senhor. Aí a Bíblia diz aqui: puseram sobre a sua cabeça e vestido de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Em todo o processo, Deus está com você. Pastor, eu estou de veste impura, Deus está te olhando, Deus está te observando. Pastor, eu estou melhorando, eu quero ser santo, eu comecei a parar de pecar, comecei a melhorar, eu estou no processo. Paulo vai dizer que quando Jesus voltar, estaremos em um processo de santificação. A gente vai ser um processo de aperfeiçoamento. Até Jesus voltar, eu serei perfeito, mas só serei realmente perfeito quando Jesus chegar e me buscar. Até lá, eu estou em um processo de aperfeiçoamento. Quer dizer, eu estou melhorando, eu estou crescendo, eu estou frutificando, estou dando fruto, eu estou no processo. Mas no processo, o anjo do Senhor estava ali. Deus vai estar com você, Deus vai estar ali te ajudando, te observando, te dando força quando você está sendo fraco. Versículo 6. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: versículo 7. assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Escuta, isso aqui é forte. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem é Deus falando? Quem é falando aqui? Se andar nos meus caminhos. Olha o que Deus está falando: Josué, se você me obedecer, depende de quem? Depende de quem? De Josué, depende de nós, sim ou não? Se você me obedecer, se você andar nos meus caminhos, é isso que Deus está dizendo: observar as minhas ordenanças, também tu julgará a minha casa e também guardará os meus atos. Eu lembro de uma saudação, acho que foi quinta-feira passada. Minha mente é muito assim, penso na Bíblia já assim, uma coisa já vincula com outra. Eu lembro de uma pessoa que falou assim, não sei se foi Márcio ou Lucas, que Pedro falou assim: Senhor, nós largamos tudo. Pedro, né? Pedro era pouco, falava bem, não estava nem aí. Pedro falou assim: Senhor, larga tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Olha a audácia de Pedro. Rapaz, Pedro é audacioso, né? Falar para Jesus: nós largamos tudo, o que nós vamos ganhar com isso? Ele falou assim: tu julgarás as tribos de Israel, tu serás governador, tu julgarás comigo, tu não serás julgado, mas tu julgarás as nações. Aí Deus está falando aqui, ó: se você andar no meu caminho, se você observar a minha lei, você julgará as nações, você estará na minha presença. Aí olha que interessante o lado final aqui. Isso aqui que é interessante. E te darei lugar, olha isso aqui, entre os que estão aqui. Vamos lá. Te darei lugar entre os que estão aqui. Quem estava lá? O anjo de quem? O anjo de quem? Sabe o que Deus está falando? Ó, se você me obedecer, se você seguir a minha palavra, se você seguir os meus mandamentos, eu vou dar um acesso para você. Eu vou dar um ingresso para você que o mundo não pode comprar. Quando o mundo falar não, eu vou abrir a porta para o sim. Quando alguém não quiser você tem lugar aqui na minha presença. Quando alguém não querer você tem lugar aqui. Vou te dar um acesso que ninguém pode comprar. Você terá acesso na minha presença. Você terá lugar na minha presença. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio da glória de Deus. A minha presença andará com você. Deus vai dar um acesso. Deus vai dar uma chave para você, que só você pode girar essa chave, só você pode abrir essa porta.
Imagina o acesso de Deus. Não é acesso do mundo aqui, não é um acesso do ingresso do cinema, não é acesso de uma festa VIP, é um acesso do céu, é o acesso da presença de Deus. Imagina você acessar a presença de Deus quando você quiser. Não é maravilhoso isso? Você tem o acesso em Deus, você tem o acesso na presença de Deus. Olha aqui, te darei lugar dos que estão aqui. Quer dizer, aonde está sendo o tribunal? Na terra ou no céu? Na terra ou no céu? Você terá acesso ao céu. Você terá acesso à minha presença. Qual que é a melhor coisa no culto? Qual que é a melhor coisa no culto? É o muro? É a igreja? Ou é a presença? O que é um culto sem presença? Não é nada. É um culto sem graça, um culto feio. Chega do mesmo jeito, sai pior do que entrou. Mas quando tem a presença de Deus, você chega triste, sai alegre. Você chega triste, Deus te renova. Você chega chateado, Deus te enche da unção. Você chega do corpo doente, sai curado. Você sai renovado. Você sai cheio da presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Versículo de número 8 lá. Ouçam bem. Sumo sacerdote Josué e seus companheiros, sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que viram, trarei o meu servo, o rei novo. Olha que interessante. Josué, sumo sacerdote, e os teus companheiros que se assentam, eis que farei vir o meu servo, o rei novo. Quem é esse servo? Quem é esse renovo? Quem é esse renovo? Aqui é uma promessa. Sabe que Zacarias é um profeta messiânico? Quem que é esse renovo? Quem vai brotar da raiz de Jessé? Quem vai ser aquele que vai renovar o povo? Quem vai ser aquele que vai trazer a luz do mundo? Quem vai ser aquele que vai perdoar pecado e trazer salvação para a humanidade? Quem é esse? Jesus, ele é chamado de o renovo. O renovo. A Bíblia diz: sumo sacerdote Josué, eis que farei vir o meu servo, o renovo. O servo, Jesus, vai descer e vai trazer a glória, vai trazer a presença, vai trazer a renovação. Aquele que está frio vai sair daqui quente, aquele que está frio vai sair daqui renovado na presença do Senhor. O renovo vai vir, a presença vai descer. Aqui é uma promessa de Jesus Cristo. O último versículo, a gente está finalizando o versículo número 9. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição: declara, ó Senhor dos exércitos, e renovarei o pecado desta terra num único dia. O ramo, Jesus se compara com a videira, sim ou não? Ele diz: eu sou a videira verdadeira. O ramo, ele está associado com a frutificação. E Jesus trabalha com frutos dignos de arrependimento. Só que o ramo parece meio frágil, sim ou não? O ramo não parece meio frágil? Deus, tem gente que dá muito fruto, mas é frágil demais. Não pode falar mal do irmão, não. O irmão fica chateado, o irmão fica triste. Dependendo da pregação, o irmão sai sofrido. Dá mensagem para mim, me tocou, o pastor estava me caluniando. Tem gente que dá fruto, mas é frágil. Aí, da fragilidade, Deus coloca algo mais sólido. O que Deus coloca? Uma pedra. Pedra é algo frágil. Pedra é algo resistente. Pedra é algo duro. Aí Deus coloca, que parece algo frágil, Deus coloca uma pedra dura. Porque Deus é comparado com a rocha, com a pedra, com aquele que não quebra fácil, com aquilo que não estraga fácil. A rocha é Jesus Cristo. E quem significa os olhos? 7 olhos. Tem alguma coisa aqui, senhor? Não? 7 olhos significa. Quem fica no número 7? O que significa o número 7? Perfeição. Os 7 olhos é a perfeição, é a plenitude, é o conhecimento de Deus. E Jesus ia vir como ramo, ele ia frutificar o seu ministério e expandir o ministério. Ele ia vir como pedra sólida, ele ia vir para trazer solidez, ele ia vir para trazer realmente algo alicerce, ele ia vir para trazer algo
algo concreto que não ia ser fácil de tirar. A missão dele ia ser impactante. E ele ia vir com 7 olhos. Ele ia trazer a visão da sabedoria, a visão do conhecimento. Não tem homem mais sábio, tem mais conhecimento que o nosso Senhor Jesus Cristo. Então 7 olhos fica a sabedoria, a plenitude e a perfeição de Jesus. Amém? Se coloque de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que até aqui Ele tem